O universo em desencanto. Conhecimento de salvação eterna ditado pelo racional superior. O universo em desencanto. Imunização racional. De onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Reservados todos os direitos de propriedade a Manuel Jacinto Coelho. O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima desta terra, sem saber por quê nem para quê. Nesta obra, vamos saber por quê. Nota: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que o fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependem delas. Estamos numa nova era, a era da imunização racional. Deus existe. Este livro é do verdadeiro Deus, que se apresenta ao mundo se identificando como o racional superior. Mas o mundo não está por conta do verdadeiro Deus, e sim por conta de seus habitantes. E por isso as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes. O mundo está cheio de deuses criados pelos homens. Por isso cada religião criou seu Deus e sua Bíblia diferente um do outro. E por isso já houve muitas guerras religiosas. Agora, por meio da imunização racional, o mundo vai conhecer o verdadeiro Deus, que trouxe a salvação de todos, que está provada e comprovada na escrituração Universo em Desencanto. E nela está a planta do mundo, do princípio e fim. E quem nos poderia dar isso? Somente o verdadeiro Deus. Tudo tem o seu tempo. Agora é que chegou o tempo e melhores detalhes para certificação, leia para não fazer perguntas sem conhecer a escrituração. O verdadeiro Deus dá o verdadeiro conhecimento natural de tudo, não tem seita, nem doutrina, nem religião, e sim o verdadeiro conhecimento natural de tudo e de todos, que é esse que está em suas mãos. O Universo em Desencanto. Nota do responsável. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades, ditado pelo racional superior, entidade da planície racional, através do seu representante responsável por esta edição, Manuel Jacinto Coelho. Advertência: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada. E os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida,
que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para que valer a vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento o vem tragando e mais sofrimento. É como a maré sempre contra a maré, dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa por estas tempestades feitas por não saber viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor, desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Introdução. Nesta obra estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo ditados pelo racional superior no templo dos habitantes do astral superior para administrar os conhecimentos racionais. Em que se baseiam esses conhecimentos racionais? Baseiam-se na personalidade verdadeira. Nos conhecimentos racionais estão todas as bases do Ser Supremo a tudo e a todos para dar a conhecer a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. É Espiritismo? Não. Espiritismo é esse enigma que todos sonham, que possuem, mas nunca provaram nem poderão provar. Por isso é Espiritismo, coisa ou causa em experiência. E onde existem as experiências, estão os enigmas. Portanto, o Espiritismo é enigmático e o racional não tem enigma. Racionalmente, todos os enigmas são solucionados claramente, lapidadamente e solidamente. Espiritismo quer dizer experimentando, em experiência, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre sem solução. Por conservar todos os mistérios, todos os enigmas e todo o encanto. Eis a razão dos sofrimentos e o pranto. Quem vive em experiências não chega à razão nem às conclusões das coisas. Espiritismo, filosofia, coisa em que ninguém pode se fiar. Quem navega em experiência não sabe se está certo ou não. Espiritismo e um barco sem rumo são a mesma coisa, porque ignoram e fazem mistério de suas origens e mantêm os mistérios de tudo. Portanto, o Espiritismo é um toque para alertar todos que existem os habitantes desse imenso vácuo e de outras paragens, além e muito além desse vácuo. Por isso o Espiritismo está no singular, razão porque nunca passou disso. Então, nós, habitantes do astral superior, viemos aqui guiar todos, esclarecer a todos esses mistérios, desencantar todos, provar o porquê de todas essas confusões e comprovar o porquê de tudo e por tudo. Portanto, os conhecimentos racionais dados por nós, habitantes do astral superior, são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes do ser de tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem
do porquê da vida, de tudo e de todos. Isto somente é possível nos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades, e não assim como aí vivem à mercê do Espiritismo, que por ser uma coisa em experiência, reúne todas as falsas verdades. O que vive em experiência não está com a verdade, e sim tem uma partícula de verdade. Essa partícula de verdade é que anima a todos nessas experiências de espiritismo e bota todos em dúvida com a falsa fé, porque a fé é do falso condutor. Se a fé não fosse do falso condutor, ninguém seria traído por ela. Se a fé valesse e resolvesse, todos venceriam com o poder da fé e ninguém sofreria. Não haveria sofrimento, porque todos com a fé resolveriam tudo de bom, de bem ou de mal. Por a fé ser um enigma e desencanto, é que vivem mantendo o sofrimento e o pranto, pois se ela valesse, ninguém sofreria. Todos usam a fé e o poder dela para todas as formalidades, para todos os fitos e para todas as soluções. Se a fé valesse, não haveria miséria de todos os tamanhos, de todos os quilates, nem sofrimento. Mas, por ela não valer, é que todos sofrem. Sofre o rico, sofre o remediado, sofre o que tem e o que não tem. Se ela resolvesse, nada disso existiria, e por não resolver, é que tudo isso existe. Portanto, os conhecimentos dados pelo racional superior são conhecimentos racionais, são muito diferentes dessa balofestia, onde tudo é balofo, só existem na palavra, mas na realidade nada. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional dada pelo racional superior. E assim, todos, cada qual na sua categoria, os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, que é esse imenso vácuo, os habitantes de outras paragens e os habitantes do astral superior, todos chegarão lá, mas vamos devagar, aprendendo todas as lições dos correligionários da elaboração racional. As dúvidas são de quem nada conhece, e, com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas desaparecerão, porque o que é racional é completo, e o que é ciência é do encanto, é incompleto. Estão acostumados à ciência do encanto, e a ciência do encanto é cheia de dúvidas. Precisam notar bem que o que é racional não tem dúvidas, não tem mistérios, enigmas, nem encanto. Desvenda tudo com a verdade. Portanto, o que é racional está acima de tudo e de todos. E a ciência do encanto e dos encantados estão abaixo de todos e de tudo, porque são criações dos filósofos que ficam filosofando. Será ou não será? Filosofia feita pelos encantados que não sabem o que fazem, e quem não sabe o que faz deixa todos em dúvidas. Por isso, vivem todos duvidando de tudo, de todos e de si mesmo, por viverem sobre essa filosofia científica criada, inventada e forjada pelos habitantes da Terra. Seres enigmáticos, matéria sem solução, que deixa todos em dúvidas, como aí vivem até hoje, duvidando de tudo, sem solução alguma, e dizendo: no mundo tudo é ilusão e nada mais. Planície racional. Planície racional, onde estavam os racionais com o seu progresso de onde nós saímos e para onde nós vamos, por meio da imunização racional. Parte racional.
planície que não estava pronta para entrar em progresso. Primeiro, começaram a progredir por conta própria. Segundo, neste progresso, começou o foco de luz formado pelas virtudes que os racionais iam perdendo. Terceiro, neste progresso, já no fim da extinção daqueles corpos. Quarto, neste degrau, durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Quinto, neste degrau já se entendiam por meio de guinchos. Sexto, nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos. Sétimo, gagos mais adiantados, começou a formação da lua. Oitavo, as virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina, veio aí a origem das estrelas. Nono, gagos mais adiantados, mas este adiantamento não era ainda de entendimento, iam soltando a voz. Décimo, gagos com algum entendimento, mas muito vago. 11º, com mais um pouco de entendimento. 12º, a resina já bem desenvolvida, a sua deformação. 13º, começou a separação das terras. 14º, onde começou a vegetação muito diferente desta e a dilatação dos órgãos. 15ª eternidade. Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais. 16ª. Começou a aparecer a dilatação dos órgãos, até aí eram eternos. 17ª. Onde começou a surgir os casos de morte, novas criações, durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos. 18ª. Neste progresso, a Lua já aparecia com as suas modificações, as estrelas também. 19ª. A vegetação completamente modificada, já existia dia e noite. 20ª eternidade. Novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente. 21ª eternidade. Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que estão. Rosário da vida. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta um período da vida, e cada período com os transes bons ou maus, e assim formando-se esse rosário muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este encantado que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo encantado é, e por ser encantado, vivem todos em experiências, de experiências em experiências, e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora eu, o racional superior. Encantado, por quê? Porque tudo se encerra no infinito, misteriosamente, sem solução. Encantado, por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito, a não ser agora. Eu, o racional superior, explicando tudo, tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. É assim o rosário da vida, que todos encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional dá solução a tudo,
baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puras e limpas, pois está aí o rosário da vida para todos universalmente, que todos vão ser imunizados depois que a escrituração de redenção universal esteja pronta. Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural e o vivente, com um tesouro destes, está abastado de tudo. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, mais alcandoradas do que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional. E para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente, para, por meio desta leitura, ir sendo imunizado e, uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente, tudo de pouco em pouco, melhoras se despertando e conquistando tudo o que deseja e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura, e o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo aos poucos a sua influência até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses, levar anos, tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura. Os que querem alcançar mais cedo fazem por onde e os displicentes demorarão muito mais a conseguirem os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser e tem que ser o maior brilhante comum de todos universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural por quê? Por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então pergunta o vivente, e por que isto não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com o seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado e agora de muito já chegou. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode se praticar em qualquer lugar? Pode. Porque o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta o vivente, e o que é preciso fazer-se para adquiri-la? Ler diariamente é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente, e o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se e priva a liberdade do vivente em ponto nenhum. Há responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer e não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre todos os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa, e os que lerem todos os dias a alcançarão mais depressa, e os que não lerem vão tardando a adquirirem. Se hão de adquirir em um ano, lendo todos os dias, pode levar 2, 3 e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização, o vivente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. As abelhas no seu cortiço, todas trabalhando e dando vivas ao grande Oriente, ao racional que aqui está. Oriente quer dizer o ponto orientador, o ponto máximo em elevações. E todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas, com toda a atenção volvendo para o mel dos méis, que aí está,
Mel significa tudo de bom, tudo de melhor, tudo mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúrias para vencerem, cada qual fazendo por onde, para si mesmas engrandecer. Esta leitura representa o cortiço, e eu, o Senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna, e outros passando momentos insignificantes na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade, que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada, porque não há este no mundo que diga eu sou feliz. Porque quando está bem de um lado, está mal de outro. Quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. E por isso a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas há sofrimento e não há felicidade. Uns lutam pelos amores, outros lutam por negócios, outros para melhorar de vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas, e onde existem lutas, não pode existir felicidade. Existe, sim, o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como é que podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora frio demais, outra frio irresistível, que castiga, maltrata e às vezes mata. Chuva, vento, enfim, expostos aí à natureza que não regula. Doenças de todas as formas e de todas as espécies, no meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos da vida, e muitas vezes a ponto de quase perder a vida. Portanto, se são filhos de uma natureza que não regula, que os viventes podem ser felizes se não regulam. A felicidade é uma palavra que só está no nome, arranjada para amansar os iludidos, para aliviar os que não conhecem a vida. Como quem diz, façam isto para ver se não são felizes. E os iludidos sempre procurando a felicidade e nunca a encontrando. A mãe, que felicidade pode ter? Sempre preocupada com os seus filhos. O pai, que felicidade pode ter? Preocupado da mesma forma. E por estarem preocupados, se maldizem, sofrem, lutam e enfrentam todas as dificuldades, sol, chuva, sereno, uma infinidade de preocupações. Isto é para vos provar que a felicidade sempre ficou na esperança, e por isso aí está a vida de aventuras, na incerteza de tudo e de si mesmo. Que é da felicidade? Onde está ela? Só com a imunização racional ela pode ser alcançada, porque eu provo que o vivente imunizado é um vivente feliz, é um vivente que está sempre certo em tudo, e onde está o certo, está aí a felicidade. O que está certo, vive certo, e não na incerteza como todos vivem. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes, porque o vivente imunizado
tem soluções de tudo, com certeza, sabe o que é e o que não é. Não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado racionalmente pode dizer com certeza, porque prova o que diz, eu sou feliz. E todos os imunizados racionalmente são felizes, como futuramente todo o mundo será, por todos abraçarem a imunização racional de braços abertos para a felicidade de si mesmos. Quem é este que quer ser infeliz? Ninguém. E assim, a imunização racional imperando universalmente, todos ficando senhores de si mesmos e obedecendo a um só, o racional superior, porque todos serão imunizados, todos se compreenderão e do jeito que vivem espiritualizados, ninguém se entende, nem a si mesmo, e por isso desentendidos sempre. Está provado que não existe a felicidade, mas que agora vai existir com a imunização racional, porque todos sabendo, há compreensão entre todos e acaba esta catacumba infernal. Os sofrimentos da vida desaparecem e desaparecem os queixumes, as agonias e a felicidade brilhará entre todos, porque todos se compreenderão e onde todos se compreendem, há felicidade. Portanto, tratem de ler, sejam constantes na leitura para a felicidade de si mesmos, nunca aprenderam a ser felizes. Agora é que estão começando a aprender. E para aprender é preciso ler consecutivamente. Sim, aprenderem a ser felizes não como os ensinamentos do mundo são, ensinamentos de infelicidade e não de felicidade, e sim com o ensinamento da imunização racional, que faz o vivente feliz, tudo de bom lhe chegando, tudo de bom lhe aumentando, sempre multiplicando. O vivente de posse da imunização racional continuará a ler outras coisas de grande utilidade sobre os pontos. Agora é o princípio. É preciso que o vivente seja assíduo na leitura para que alcance mais depressa a imunização racional. Portanto, essas abelhas dentro deste cortiço, com o mel da salvação em todos os pontos de vista e muitos, por não lerem, perdem tempo atrasando a própria felicidade. O vivente imunizado pode-se dizer completo de tudo, trazido e resolvido, tudo pela imunização racional. Portanto, não há o que pensar a não ser ler todos os dias, e quanto mais vezes melhor, para mais depressa ver tudo resolvido e mais ligeiro ter as soluções de tudo, pois na imunização está tudo que o vivente precisa, está a solução de tudo e muito além ainda. Está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer salvação, salvou-se, redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Todas essas provas sólidas e bem sólidas, claras, limpas, cristalinas e puras, vão encontrar na escrituração, nesta mesma conjuração, tintim por tintim, nascendo as provas no próprio vivente, que vai sendo imunizado e vai vendo a transformação como da água para o vinho, sempre para melhor em tudo. Provas estas consolidadas e consolidando com todas as instruções que eu exponho da imunização racional, ou de seus resultados desconhecidos por todos no mundo, que nunca ouviram falar em imunização racional, a não ser agora, que de muito já que nasceu este brilhante dos brilhantes
este tesouro dos tesouros para a salvação de todos, sobre todos os pontos de vista. Imunização quer dizer riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade sobreposta à luz alcandorada de todos os seres deslumbrantes, de todas as virtudes cristalinas e limpas, regulagem sobre todos os pontos de vista, todos andando regulados, todos se entendendo e se compreendendo uns aos outros. Então, pergunta o vivente, e isto é para já? Digo eu, para o universo senciente, falta pouco, isto é para o vosso tempo. Pergunta o infante, e todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vão. Vamos ver brilhar entre todos? Vão. Vamos ver todos brilharem com isto? Vão. Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é este que quer sofrer? Ninguém. Quem é este no mundo que não ambiciona? Todos. E assim se espalhará pelo mundo inteiro como em um relâmpago. Todos querem ver, todos querem saber, todos fazem questão de obter, todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos. Sim, todos universalmente ficando imunizados com um período de tempo insignificante. A imunização racional dará a todos a planta da salvação por meio da escrituração racional, porque nela está o porquê de tudo, o porquê de serem assim como são e o porquê do mundo assim ser, antes de tudo ser assim como é, como era e porque era, porque deixaram de ser o que eram para serem como são, e porque o mundo deixou de ser como era para ser o que é, antes de ser o que era, como eram e porque eram, antes de serem assim, como viviam e porque viviam, porque deixaram de viver, como viviam, e qual foi a causa e a origem de virem se transformando e deformando até chegarem a essa deformação e a conclusão dela, enfim, a solução provada e comprovada, solidificada, pura e cristalina de todas as formas, de todos os jeitos, para a consolidação de todos que nunca pensaram, nem imaginaram que tal pudesse chegar no mundo, que tal coisa chegasse neste mundo. E assim, tudo vem nesta transformação e antes dela, tudo vem a saber o princípio do mundo e toda a sua trajetória até chegar a este ponto, tintim por tintim. O fim do mundo, o fim de todos e de tudo, para onde tudo isso vai e para onde todos vão, que é de onde todos saíram e deixaram de ser o que eram para serem o que são. Diante da imunização racional, não nascerão mais aí, e sim, em vez dos corpos tornarem aí a nascer, vão nascer na parte racional. A imunização vai tratando de transportar as sementes que são a origem desses corpos para a parte racional e cá, então, formando outros corpos muito diferentes destes, na grande planície, cá em cima, muito além do sol, onde estão os racionais com o seu progresso de pureza muito diferente desse, que na escrituração vão saber, tintim por tintim. A formação dos corpos aí na Terra é derivada de 7 sementes, e estas sementes, em partículas, estão nos seguintes lugares: uma no Sol, uma na Lua, nas estrelas, na água,
na terra, nos animais e nos vegetais. Por isso, o corpo depende destas 7 partes, destas 7 partículas, que, reunidas, formam o corpo humano. O vivente, por meio da imunização racional, é imunizado e a imunização vai tratando de locomover estas 7 sementes, estas 7 partículas, para a planície cá em cima, racional. Cá então vai se formando outro corpo muito diferente desse. E o vivente, por meio da imunização, não nascerá mais aí nesse mundo, e sim cá em cima, na planície racional, onde todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza, muito diferente desse, e não há sofrimento de espécie alguma. Isto são umas insignificantes provas para dar formação e mostrar aos viventes que o conhecimento é de salvação eterna, salvando-se porque não nascerão mais aí. E porque, enquanto estiverem aí com a espiritualização, nunca disso poderão sair. Sim, porque enquanto existir o sol, lua, estrela, água, terra, vegetais e animais, serão sempre os mesmos aí a nascer. E só por meio da imunização vem essa transformação dessas 7 partes aí deformadas nessas condições para o estado natural, que é cá em cima, na parte racional. E assim será feita a salvação de todos universalmente, por meio da imunização racional, e todos chegando em seus lugares de onde saíram. Tudo isto vão saber na escrituração, pois conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas estas partículas do Sol, das estrelas e dos outros seres. O Sol vai diminuindo o seu calor, o seu tamanho, a Lua, as estrelas, e depois que todos estiverem cá, não existirá mais Sol, Lua ou estrelas. Vão desaparecendo nestas condições, porque as virtudes que se deformaram são transportadas para a planície racional, que tudo isso vão saber na escrituração. Antes de ser terra, o que era? Antes de ser água, o que era e por que era? De onde principiou tudo? Antes de ser sol, o que era? O princípio da lua, estrelas, de tudo e de todos. Portanto, leiam com persistência diariamente. Isto é o conhecimento racional de redenção ou salvação universal de todos. Por isso diz o título da obra, Universo em Desencanto. A palavra desencanto quer dizer salvação. Desencantou-se, salvou-se, estava encantado e sofrendo amargurado. E agora vão saber, tintim por tintim, na escrituração, com minúcias lapidadas, perguntas e respostas para todas as capacidades, coisas desse mundo, do que conhecem e do que desconheciam, o porquê do mundo e o porquê de tudo. Eis a razão de eu vos dizer que o racional superior é o Salvador, pois tudo isso vão saber na escrituração. O tempo demonstrará a todos o direito e a razão. A razão é confundida com o direito, e o direito é confundido com a razão, porque sabem muito bem e conhecem que o direito deformado é torto. Deformado quer dizer todos os viventes dessa terra, desse mundo, onde não pode brilhar o equilíbrio, pois todos são imperfeitos, cheios de defeitos, expostos ao desequilíbrio, desequilibrados, sem ideia firme, a não ser por capricho ou ódio. E não pode ser de outra forma,
porque são filhos de uma natureza que não regula, toda imperfeita, e por isso procuram lapidá-la de todos os jeitos, de todas as formas, para poderem viver, para poderem aparentar o que não são. Agora pergunta o vivente: e tudo é preciso trato? Digo eu, trato aparente, trato para aparentar. A vida é de aparências e todos são traiçoeiros, traidores, aparentando o que são e o que não são. Persistindo aí o instinto da falsidade, da ferocidade humana em contradição ao seu ser. Porque humanitário só se vê no nome e brilha assim a desumanidade. O que vale a vida assim deste jeito? Vale muito para o sofrimento dos próprios que a mantêm, para as desilusões, e recebem os golpes mais desesperadores porque mantêm as aparências como elemento de prestígio. E assim o vivente à procura da felicidade sem base, porque onde está a aparência não está a felicidade. E quando o vivente começa a receber os seus golpes cruéis, uns por cima dos outros, é que enxerga como vivia enganado, com a vida que parecia muito boa, mas que resulta em muito ruim, porque é raro aquele que não se desilude, ficando na vida de aparências, procurando a verdade e nunca a encontrando. Sempre ressabiado, desconfiado com tudo, com pensamentos sempre em sobressalto, como um carro desses guerreiros que vai esmagando o que deseja por conveniência. Pergunta o vivente: e no mundo todos são assim? Digo eu, sim. E por isso o mundo é de sofrimento. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre quem tem e sofre quem não tem. Todos sofrem. Então pergunta o vivente: e como podemos deixar de ser sofredores? Como será a abolição do sofrimento no mundo? Digo eu, muito pouco falta. Todos no mundo estão cansados de sofrer. Por isso vejam as gerações e as durações como são fantásticas na sua diminuição. Por quê? Porque o sofrimento é insuportável, derrotando grandes e pequenos, ricos e pobres, de todos os jeitos, de todas as formas, e continua perguntando o infante: como poderá um mundo ser radicado e salvo pela consistência divina? Digo eu, somente pelo esclarecimento dado pela divindade, como são dados estes esclarecimentos pela imunização racional. Ainda mais pergunta o infante: e todos alcançarão esta graça? A natureza de todos já é feita para alcançar? E por que nunca alcançaram? Digo eu, porque só agora é que apareceram as instruções para adquiri-la. E o vivente continua: e como pode o mundo todo adquiri-la? Respondo eu: muito prático, por meio de livros ao alcance de todos. Aí no mundo vivem esses plebeus com as entranhas fracas de tanto pensar, e no momento que leem, o raciocínio encontra-se tão abatido que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saber esclarecer aos demais. Pois, se o beabá, que é o beabá, custa na cabeça entrar e levam anos estudando para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poder divulgar qualquer esclarecimento e desdobrar em pensamento o que é e o que não é. As luzes do mundo são das vagas ilusões,
E assim vivem os infantes, vagando por esse bosque amargurado, bosque dessa ilusão que quer fazer do mundo um céu aberto. E o que todos enxergam e veem cotidianamente é o céu da destruição, o inferno, onde os demônios sofrem as consequências dessas pétalas de serpente. E assim, o mundo, que é um pássaro, que criou todos esses pássaros que por aí passam, nascem, crescem, morrem e desaparecem. E o mundo, sendo um pássaro e criando todos esses pássaros, tinha que dar a conhecer ao vivente que esse mundo também é passageiro, como todos os pássaros desse mundo são pássaros que passam. E sendo o mundo um pássaro, fabricante desses pássaros e de todas as ramificações, tinham que conhecer, como vão conhecer, como estão principiando a conhecer, que esse mundo é passageiro. E acabando-se o mundo, acabarão todos os passageiros chegando em seus lugares, que é a parte racional já mais ou menos esclarecida. Todo vivente vagando nesse mundo como pássaro, passando nele suas passagens tragáveis e intragáveis, sem ver a solução de todas essas passagens nesse mundo crepusculoso, cheio de grandezas aparentes, porque vive iludidamente onde não há sólido, principiando pela própria vida, que de repente se transforma em outra vida. Onde estão as solidificações desse mundo e de tudo que existe? Em lugar nenhum. A vida é projeto que se constitui, diminui e desaparece. Onde está a verdade se esta vida não é verdadeira? Se esta vida fosse verdadeira, não morreriam, eram eternos. O que é de verdade nesse mundo? Coisa alguma. Verdade no mundo somente aparências, e aparências não são verdades, principiando pela própria vida, que parece ser muito boa coisa, e de uma hora para outra acabou-se tudo. E assim é esse pássaro, que é o mundo com suas passagens, todos e tudo, pois que tudo isso tinha que chegar ao dia de todas as soluções, chegando agora a hora de todas estas certificações, aqui feita pelo racional superior. A solidificação e a certificação de todos é a imunização racional. E assim, expondo este conteúdo ao miúdo e ao mais graúdo, que graúdo é o mundo, e todos que famigerados são nessa fonte de perdidos, dizendo que a vida é essa mesma e ninguém se conformando com a natureza que tem, com a própria vida. Como diz o ditado, os papagaios falam bem, mas a valsa rebombeia e todos dependem do além. Por isso, o mundo sempre foi considerado, entre todos, como uma coisa misteriosa, cheio de fenômenos. O mundo sempre foi interpretado como uma coisa indecifrável. Ninguém sabe quem o fez e o porquê da existência de tudo, sempre aprendendo até morrer e nunca concluindo coisa alguma, conservando tudo sempre misteriosamente. Essa vida é a vida dos encantados, que são todos os viventes que vivem mais angustiados do que contentes, pois vivem uma vida passageira de lutas onde se geram as ambições, os aborrecimentos e os descontentamentos. Os encantados vivem sempre preocupados no enfrentar a vida com as lutas dos sofrimentos, lutando e sofrendo sempre nessa vida de encanto. Encanto quer dizer tormento. Por isso a vida é tormentosa, e atormentados vivem todos os encantados. Quando não é por isto, é por aquilo. Quando não é por uma coisa, é por outra. A vida sempre cheia de tormentos, sempre com uma infinidade de pensamentos bons, maus ou intranquilizadores.
Está aí a vida dos que não sabem viver e não sabem por que vivem, porque são encantados e não sabem por que assim são. Porque se soubessem, já há muito teriam deixado de sofrer e aí não seriam mais como são. O desencanto está na imunização racional. O vivente imunizado não vive como vivem aí os encantados. É por isso que a escrituração tem o nome Universo em Desencanto, feita para desencantar esses encantados e desencantando o mundo inteiro, salvando todos, mudando todos como da água para o vinho, mudando o modo de viver, por todos serem imunizados e os imunizados tudo conhecem. Encanto quer dizer sofredor sem solução, condenado a sofrer e depois morrer, devido a ser encantado. Se não fosse encantado, não era sofredor. Se os viventes há muito soubessem o que são, já há muito também não seriam como são. Agora que estão começando a saber para deixarem de assim ser, por meio da imunização racional. Portanto, o que é o encantado? É um condenado, é um sofredor sem argumentos. Por isso sofre e depois de tanto sofrer, morre. Por ser sofredor, é um condenado à morte, sem argumentos claros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Não sabem dar solução de espécie alguma, não sabem por que assim são e muito menos o que são. O que são? Encantados. Por isso só sabem dizer que o mundo é de sofrimento, que esse mundo é de martírio e de todos os padecimentos cruéis. Só sabem dizer o que veem, o que se passa com todos, mas não sabem dizer o porquê assim são, nem muito menos o que são. Se soubessem o que eram, já há muito que assim não seriam, e assim não viveriam. Mas, por não saberem ao menos o que são, vivem assim horrivelmente nesse tufão de angústias. E agora, por meio desta escrituração universal de salvação mundial do desencanto, todos se desencantarão, todos se salvarão e irão saber tudo minuciosamente. Os encantados nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão, de onde esse mundo veio e para onde vai. Sabem que todos vão morrendo e o mundo vai ficando aí, mas não sabem o fim dele, nem muito menos o princípio. E assim, esse encanto, que já perdura muito, está agora na hora de todas as soluções dele e de tudo, e de todos os seus feitos. Portanto, são encantados que agora estão começando a desencantar. Tratem de ler diariamente, sem perda de tempo, para não sofrerem mais do que têm sofrido e serem imunizados o mais depressa possível para saírem dessa luta infernal, dessa angústia, para melhorarem em tudo, para ser resolvido tudo o que precisam. Então não estão vendo que esta escrituração é de um Salvador, que sou eu, o racional superior, pondo a salvação em vossas mãos e nas mãos de todos futuramente? Os que têm a felicidade de conhecer agora o que estão conhecendo, tratem imediatamente de ler com persistência, repetidas vezes, todos os trechos, todas as lições, para terem em si mesmo todas as bases, serem bem esclarecidos e poderem esclarecer aos demais. Serem uns bem esclarecidos para serem uns imunizados e adquirirem a imunização racional. E assim, os encantados, que nascem aí nesse encanto, que é esse mundo, julgando e pensando que a vida é essa mesma, mas nunca se conformando com o sofrimento, com as dores, com os padecimentos, nem com a morte. Ninguém se conforma com a morte e, na mesma hora, fazendo-se conformados com a vida, e por isso dizem que a vida é essa mesma.
caindo em contradições sempre, por não se conformarem com o sofrimento e a morte. Portanto, seus encantados, sejam mais reconhecidos do que estão vendo, o que estão sabendo nesta leitura, para o benefício de vós mesmos. Fica assim esse encanto moforento, todos aí mofados, esquadrejando tudo muito bem para verem se encontram bem, sempre no infinito e o sofrimento tragando todos. Vivem nesse encanto pavoroso noite e dia, perdendo o tempo com essa sabedoria que diz ser o mundo uma fábrica de cebosos. Sebo duro, sebo mole, sebo duro como pedra ou como ferro, mas tudo é sebo, e por isso tudo se derrete. Se não fosse sebo, nada derreteria, mas é sebo de diversas espécies e de diversas formas. E assim está aí o encanto e está agora em vossas mãos o desencanto e a salvação. Tem agora os viventes o verdadeiro mel em mãos, que é a escrituração da salvação eterna, feita pela imunização racional, que quanto mais o vivente lê, mais imunizado vai ficando, até ficar integralmente com a persistência na leitura. Com a imunização, o vivente tem as soluções de tudo o que precisa, e estas soluções de elevação sempre na vida do vivente, que verá uma coisa nunca vista. Para o vivente ficar imunizado o mais depressa possível, é preciso ler diariamente, e quanto mais vezes melhor. A vida futura será muito melhor que essa vida moderna. Essa vida moderna é a vida do encanto, e a vida futura de todos é a vida do desencanto, onde imperará a imunização, e em vez de ser encanto, é desencanto. Em vez de ser espiritualização, de viverem de experiências, viverão imunizados e certos. Todos imunizados, vivendo muito diferente do que viviam, como da água para o vinho, todos vivendo com a imunização racional, certos em tudo, unidos em todos os pontos de vista, todos se compreendendo, se entendendo e desaparecendo o sofrimento, os padecimentos, os queixumes da vida, e assim a vida futura é muito diferente dessa, porque todos se compreenderão, todos serão imunizados, e a vontade de um é a vontade de todos. O que um sabe, todos saberão, e todos viverão regulados. Acabam-se as desconfianças uns dos outros, os viventes deixarão de viver desconfiados, porque o que um sabe, todos saberão, o que um faz, todos farão. Não haverão aborrecimentos, acaba-se-ão os enganos, ninguém poderá enganar uns aos outros, porque uma vez o vivente imunizado saberá o que todos saberão. A vida, assim, se tornará muito diferente dessa. Há muito que todos os povos imploram um meio melhor para viver, porque de muito sofrimento é reinante entre todas as camadas, as guerras constantes, as lutas fatigantes, a miséria atordoante e os queixumes a todos os instantes. Os povos já reconhecem há muito que não podem viver assim. O desassossego em todos os lugares, em todos os lares, e o sofrimento do mesmo jeito. Sofre o rico, sofre o pobre, desamparado, e sofre o remediado. O sofrimento sempre se multiplicando cada vez mais, e as ruínas sufocando todos. Vivem os povos num verdadeiro delírio, uns menos, outros mais, e outros já não resistem mais, por viverem nas condições de um mundo que se desdobra para pior. Ninguém sabe o que faz, ninguém se entende, ninguém se compreende.
a dúvida de todos é reinante em todos os pontos de vista. Não há uma certeza, ninguém se pode firmar, vivem todos no ar, sem sossego, quando não é por isso, é por aquilo, quando não é de uma forma, é de outra. Entre graúdos, na classe média, na inferior, um dilúvio infernal exalou-se entre todos, e o mundo do jeito que está. Não se encontra mais superioridade na vida como encontrava. Não é mais a vida de outros tempos. Tornou-se a não valer mais nada, porque sofrem os grandes, que dizem que sabem, sofrem os médios, que dizem que sabem, e sofrem os pequenos, que nada sabem. Quer dizer, que é um saber que não corresponde ao viver, que não corresponde à vida, e dessa forma que vale viver. O saber de outrora era um saber que valia a pena viver. O saber de um tempo para cá é a força bruta, só perdura em todos o instinto da vingança e do malfazer ao seu próximo. Enfim, se a vida já era miserável, tornou-se de um tempo para cá pior ainda. Sim, que um miserável ainda tem valor, muitas vezes, e a vida deixou de ter. E assim, há muito que os povos não resistem mais a esse tufão de angústias que vem reinando desde há muito, cada vez mais em decadência, a pior. Porque, em vez de melhorarem, só pioram cada vez mais, e a vida se tornando sempre mais sacrificada, mais penosa em tudo, mais dolorosa e angustiosa, mais agonias do que alegrias. As alegrias são passageiras e não compensam coisa alguma. É por isso que tudo isso tinha que chegar, porque sabem que tudo isso é um progresso de destruição, que tudo vai a regresso como está indo, e todos, em vez de irem para a frente, cada vez indo para trás em tudo, principalmente pelas durações e acabando no resto. E assim, quanto mais progresso, mais depressa regressando. Quanto mais progresso, mais destruição, e maiores são as desilusões, e estas nem se falam. Quanto mais pensam que vão endireitar, mais vão escangalhando, mais a mutilação é maior. Esse é que é o saber de todos que vivem no mundo, dizendo que sabem, e o saber do atraso multiplicando as desgraças. Esse é que é o saber dos que dizem que sabem o que estão fazendo. E assim os povos, chamando a muito por Deus, para a justiça suprema e dizendo consigo mesmo: Deus desprezou o mundo e não olha mais para ninguém. O dono disto desprezou o mundo, não olha mais para ninguém. E por isso as hecatombes são constantes. Estamos em um tempo de cada qual fazer por si, quando puder ou se puder. Um conhecimento novo no mundo será a salvação de todos. Todos abraçarão e acatarão de braços abertos. Uns dizendo que a luz do Criador chegou no mundo, que já julgavam perdido e chorando de alegrias, porque os anúncios serão alarmantes, os anúncios serão de mexer com todos. Não há esse que não queira saber como é, como não é e como nasceu no mundo. Então aí a imunização racional abrangendo todos e todas as mentes sendo equilibradas para o ponto real e as modificações sendo feitas entre todos, grandes e pequenos, como da água para o vinho. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos obedecendo a esta base, porque todos dependem dela. Agora pergunta o infante: isto demorará? Pois não vai demorar. Eu estou aqui esclarecendo para que os moribundos que no mundo estão chorando em dúvidas, em desconfianças,
sejam contemplados com esta coisa que há muito vem implorando e que só alcançarão com a imunização racional. Ainda pergunta o infante: mas por que o racional superior não trata imediatamente de fazer esta obra tão útil ao universo? A coisa mais útil que pode existir no mundo. Porque o racional superior não trata de fazer isto o mais breve possível, digo eu. Tudo estará realizado muito breve. Isto é um esclarecimento para abrir as ideias de que é a coisa mais útil nesse mundo, em que todos estão implorando um modo diferente de viver, porque não resistem mais, resistindo, mas sempre se queixando, se lastimando da vida. Como quem diz, é inútil viver no mundo nestas condições em que o mundo está. Não há garantias, não há sossego, não há felicidade, só ilusões e sofrimentos. A esperança é que consola, mas esta é que aborrece e amola. E o vivente sempre na esperança, recebendo os golpes do sofrimento, num mundo irresistível de viver. É por isso que eu vos digo que quando a escrituração for lançada no mundo, todos segurarão de unhas e dentes a imunização racional. Isto é apenas um chamado de atenção para aqueles que começam a pensar quando isto será, e para os que pensam que nem todos no mundo vão aceitar, ou que isto vai custar muito a ser aceito. Eu dou razão, porque o vivente não conhece definitivamente o que é a imunização racional, e sim está começando a conhecer agora. Quando a conhecer definitivamente, tintim por tintim, não pensará mais assim. Olha para o mundo o que passa e todos a dizerem: é a salvação de todos, é a descoberta mais importante que existe no mundo. E todos chorarão de alegria por todos os cantos. Quem é que quer levar a vida como estão levando entre grandes e pequenos, cada vez a pior, sempre? Isto é para vos chamar a atenção de como será acatada a imunização racional entre todos, a salvação universal.